Aparentemente o Mamãe Mamei tava cuidando do ferro ali. O Dando Boura morreu, né? Qual a última vez que tu cuidou do ferro, Giga? Domingo de madrugada. Desculpa, chat, sou um cara realmente sexualmente ativo, bem resolvido, entendeu? Agora a live mais cedo faz sentido. Esqueci de contar essa parte da minha folga, chat. Vocês acham que eu abri live mais cedo por quê? Que eu tô completamente estimulado, entendeu? Tô completamente cheio de café. Nós chegamos, no domingo à noite foi o dia da tranca, não foi o dia dos filmes. O dia dos filmes foi ontem. Ontem a baixinha dormiu e os babies também, porque ela tava muito cansada. Mas no domingo à noite, quando nós chegamos da tranca, nós se trancamos. Depois da tranca teve a tranca. Depois da tranca, nós se trancamos ali. Inclusive, teve um perrengue no meio da aventura. Não sei se ela vai ficar brava se eu comentar. Precisa, não. Acho desnecessário eu comentar isso aí, chat. Mas vamos lá, já que eu entrei aqui, eu tenho que sair de alguma forma, né? Botamos as duas crianças pra dormir, né? Minha mãe tava no quarto dela dormindo, me certifiquei de que a velha estava no quarto dela. As crianças no quarto. O Guião não tava em casa. O Guião tava na casa da mãe dele e tal. Porra, sobrou a sala pra mim e pra baixinha. Falei, vamos fazer a festa, né? Hoje tem. Aí começamos a se entrelaçar lá no meio da sala. Passou uns 10 minutos de ação. O Baby deu um grito no quarto. Que às vezes ele tem uns terror noturno, assim, uns bagulho estranho. Ele acorda meio apavorado. Mas na hora que ele deu o grito, chat, nós estava numa pose que eu não sabia nem como desengatar. Eu não sei como eu cheguei ali, tá ligado? É um negócio que eu tava tentando novos horizontes. E ele deu o grito... E agora? Como a gente sai daqui? Aí meio que se desmanchamos do jeito que deu e ela correu pra acudir o menino, né? Mas não era nada, era a firula dele. Às vezes ele demora, ele perde o horário de dormir e ele fica com o sono meio perturbado assim e tal. Mas não era nada, uns 5 minutos de calma filho. É exatamente, Arthur, fica igual quando fica dois cachorros de bunda um pro outro no meio da rua, que não tem o que fazer pra tirar... Trancado, que fica... Me senti nessa situação, cara. Eu me senti assim. Enquanto isso, no Twitter, hashtag Lula arregou. O que será que tá acontecendo? Eu não sei. Acho que ele não vai nos debates, alguma coisa assim. Sei lá, também foda-se, esquece isso aí. Eu já contei essa história algumas vezes ao vivo, tá? Então, se você é das antigas, você sabe exatamente o que eu vou falar. Tenha um pouquinho de paciência, eu vou ser o mais rápido e objetivo possível, tá? Mas se você é das antigas, você sabe que eu enrolo pra falar, então presta atenção que você sabe que não vai ser tão rápido assim. Então, com 38 anos, pra 20, 18. Uns 18 anos atrás, uns 19 anos atrás, a gente tinha um jornalzinho aqui na cidade que se chamava E Depois. Era um jornal / fanzine que eu fazia com uma molecada, né? E a gente pegava, assim, notícias absurdas da internet e acontecimentos da cidade, da própria Mairiporã, da grande Mairiporã. E a gente passava a madrugada redigindo essa porra na casa do Ritão. Era eu, o Ritão, mais 3 caras. Na época tinha dicas de sexo com o virgem, que o Guião era virgem, né? Caralho, tem muito tempo isso. E aí ele dava dicas de sexo na última página do jornal e tal, umas bobajadas assim, tá ligado? A gente tentava fazer sempre uma grande entrevista. E pra fazer uma grande entrevista, a gente queria escolher as personalidades famosas da cidade. Na época, personalidades famosas da cidade, tipo o mendigo mais famoso, coisas assim absurdas, entendeu? Tinha um mendigo na cidade que se chamava Bin Laden. Ele foi o artista acho que do número 2 do E Depois. O jornal só teve 2 números também, porque era caro pra fazer e era uma correria do caralho. Todo mundo tava correndo atrás das próprias coisas, não deu pra fazer muitas edições. Mas na primeira edição do E Depois, a gente entrevistou um senhorzinho aqui da cidade que se chamava Gringo. Eu não sei o nome dele, tá? Desculpa. Mas é que ele era conhecido na cidade como Gringo e ele era um panfleteiro. Ele era um senhor argentino, tinha vindo pra Mairiporã pra tentar a vida no Brasil, aí pá, acabou em Mairiporã, correria pra cá, ele entregava panfleto no centro da cidade de todos os comércios que tivessem panfleto, ele cobrava um X, panfleteiro, né? E, mano, ele trabalhava igual um cavalo, esse tiozinho era muito trabalhador, fudido, era aquela personalidade da cidade que todo mundo conhece. Ah, sabe o Gringo que entrega panfleto? Todo mundo sabe quem é o Gringo. Era muito fácil de mencionar, porque qualquer um sabia quem era o Gringo. E sendo ele uma figura extremamente pitoresca e conhecida da cidade, a gente chamou ele pra ser o entrevistado da primeira edição do jornal. As perguntas do jornal eram as coisas mais idiota que você puder imaginar. Tipo, se você fosse um carro, qual carro você queria ser? Era assunto merda, né? Conversaiada de merda, como já dizia o Ravner. E lá pras últimas perguntas, a gente tinha a pergunta: qual o sentido
da vida. E na hora que chegou na pergunta de qual era o sentido da vida, porra, eu tinha 18, 19 anos. 18, 19 anos. Eu perguntei pro gringo, ô gringo, qual que é o sentido da vida? E ele falou pra mim assim, o sentido da vida é andar por aí entregando papel e conversando com os comerciantes. E é claro que eu tinha 18, 19 anos, eu era um idiota, como a maioria do pessoal do Twitter e, sei lá, às vezes um ou outro aí que possa estar me escutando agora. Se você tem 18, 19 anos, você sabe que você é um idiota, mas não tem problema nenhum. É uma jornada de aprendizagem, vai ficar tudo bem. E eu, como muito mais idiota do que a maioria que tem essa idade hoje em dia, na hora que ele falou isso, eu, dei risada, né? Eu dei risada e ainda cutuquei os brothers. Falei, olha o que esse cara tá falando, mano, o sentido da vida é entregar panfleto. Eu, achei aquilo engraçado pra caralho. Falei, vai tomar no cu, tá ligado? Entregar panfleto é o sentido da vida, vai se fuder. E saí dali com aquela resposta, a gente imprimiu a edição e distribuímos o jornal de madrugada. A gente adorava fazer essa parte, tá ligado? A parte da distribuição do jornal era o mais legal porque a gente ia de madrugada, enchendo a cara de cachaça e jogando o jornal na casa das pessoas. Maior delícia de fazer, bebendo, fumando, falando merda. A gente deixou o jornal e, mano, a vida andou, tá ligado? Sempre que a gente conversava sobre esse assunto, saía a conversa, qual que é o sentido da vida? É entregar panfleto e conversar com os comerciantes. Sempre brincando com isso, virou um meme da molecada, dos brother ali, entendeu? Só que aí, um belo dia, eu entendi o que ele tava querendo dizer. Assim, eu não sei se eu entendi o que ele tava querendo dizer, ou se na mensagem tão simples que ele me passou, dava pra fazer uma interpretação muito mais complexa do que eu havia feito na época. E a interpretação é a seguinte, cara: entregar panfleto e falar com os comerciantes era o sentido da vida dele. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A pergunta qual é o sentido da vida, ela já tá um pouco errada na própria formatação. Porque como é que você vai querer encontrar um sentido único para cada tipo de vida, cada tipo de existência? Entendeu? Então, assim, o sentido da vida do gringo não é o mesmo sentido da minha vida. Não é o mesmo sentido da vida, sei lá, de um mosquito, de um neurocientista. Cada vida tem um sentido específico, né? E infelizmente cabe a você descobrir o sentido da sua própria existência. E aí a gente entra na recomendação de vídeo. De vídeo não, de desenho, né? Já tem gente falando no chat pra caralho, aí já queimaram o final da minha história, mas eu tô chegando lá. Se você não assistiu, você precisa assistir um episódio de uma animação que tem na Netflix chamado Love, Death Plus Robots. Tem um único episódio de 10 minutos lá chamado Zima Blue, e ele vai te dar um panorama muito mais simples e inteligente do que o que eu tô falando agora. Assista e você vai entender, né? O sentido da vida, o sentido de cada existência, ele tá intrinsecamente vinculado àquela existência em si. O sentido da minha vida não é o mesmo sentido da sua. O sentido da minha vida hoje, da minha vida, da minha existência, é sobreviver até os 53 anos pra botar 2 crianças com 18 e deixar eles cuidando da vida deles. Esse é o sentido da minha vida. Como é que o sentido da minha vida vai se aplicar a um ser humano que nem filho tem? Entendeu? Esse é o sentido da minha existência hoje. E pode ser que ele se modifique amanhã, pode ser que amanhã tenha outro sentido, pode ser que se torne mais complexo, mais simples. Depende do que eu me proponho a fazer, depende de pra que lado eu vou ou pra que lado o vento vai me empurrar, entendeu? Então cada vida tem um sentido específico e o sentido da vida de vocês é problema de vocês, tá bom?